A serpente se enfiou sorrateiramente no jardim, tranquilo como um visitante sinistro. Por todo o antigo discurso semítico, os répteis estavam relacionados com influências demoníacas, e este versículo descreve que a criatura era mais astuta que todas as alimárias do campo. À medida que a história progride, a serpente é apresentada em todos os lugares como instrumento de certo poder espiritual oculto. No Novo Testamento, Jesus relaciona a serpente ao diabo. Note João capítulo 8, versículo 44. Como também Paulo o faz, Romanos capítulo 16, versículo 20, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e João em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e no capítulo 20, versículo 2. Em todos estes exemplos, a fonte da tentação é objetivamente distinta de Deus ou do ser humano. Em nenhum caso, a serpente é considerada apenas a personificação da tentação ou a representante do poder da tentação. A serpente começou a conversa com uma expressão de surpresa. Ela disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" E passou a citar erroneamente a ordem original de Deus, tornando-a absurda. A proibição original estava relacionada só com uma árvore, mas a serpente disse de toda a árvore, frase que, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, é encontrada na ordem permissiva e não na ordem negativa. Note 2 e versículo 17. A serpente pôs em dúvida a bondade de Deus. Ele foi muito restritivo, ou seja, Deus foi muito restritivo, retendo desnecessariamente benefícios de grande valor. Esta foi a sugestão da serpente. Deus era muito restritivo. Esta primeira pergunta era aparentemente inocente, mas enganou a mulher, fazendo com que ela também citasse erroneamente a ordem. Ela tornou a proibição muito mais forte do que realmente era. Deus não disse, nem nele tocareis. Mas ele, ou Deus, fizera a ameaça de castigo muito mais forte do que para que não morrais. Ela tornou, sem perceber, a ordem irracional e o castigo mera possibilidade, em vez de ser um resultado inevitável. A mulher perdeu a oportunidade de ouro de derrotar a sugestão da serpente. Tivesse ela citado a ordem corretamente e se aferrado a ela, o inimigo não teria podido prosseguir com seu intento. A serpente percebeu a vantagem e passou a negar categoricamente a verdade da declaração punitiva de Deus, declarando positivamente: certamente não morrereis. Versículo 4. Ele concentrou seu ataque, incitando ressentimento contra a restrição e suscitando desejo de poder. Deus não estava usando a finalidade da morte como dispositivo para sonegar ao gênero humano a descoberta de algo? Se abrirão os vossos olhos? Versículo 5. Esta era a proposta de Satanás. Ele não estava impedindo o homem de possuir um bem que o homem tinha o direito de ter? A serpente estava acusando Deus de motivo impróprio, de egoisticamente manter o homem em nível de existência inferior. O verdadeiro destino do homem, a serpente indicou, era ser como Deus. A característica principal do ser divino era o poder de saber o bem e o mal. Este saber não era conhecimento abstrato, mas a habilidade prática de saber todas as coisas, inclusive a inteligência de inventar e estabelecer padrões éticos. Engenhosamente, a serpente sugeriu que desobedecer à ordem de Deus ocasionaria não a morte, mas uma vida completa e rica para o homem. Não foram feitas promessas positivas, só a sugestão de possibilidade que eram fascinantes e misteriosas. Este era o apelo
nuclear do paganismo, a crença de que grandes realizações, pensamentos profundos ou rituais cuidadosamente observados introduziriam a pessoa no reino divino. Esse também é o pecado básico do homem, alcançar o estado de ser absolutamente livre e autossuficiente. Em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, temos o apelo da serpente. Nós podemos dividir isto em três partes. Por exemplo, a primeira, ao desejo físico. Note a primeira parte e a segunda do versículo 6. A segunda categoria desses versículos, nós podemos ver a curiosidade intelectual. Note o versículo 5. E a terceira parte, nós podemos ver a disposição de autoafirmação nos versículos 1 e 3. Os argumentos da serpente atraíram três facetas da natureza da mulher, cada parte legítima de sua natureza de criatura. A fome física foi estimulada, pois aquela árvore era boa para se comer. Versículo 6. O apetite estético foi provocado, pois era agradável aos olhos. E a capacidade de sabedoria e poder foi atiçada, pois a árvore era a árvore desejável para dar entendimento, o que incluía a habilidade de dominar os outros. Confira a tentação do Senhor Jesus em relação a estes três aspectos. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13 e 1 João, capítulo 2, versículo 16. Na verdade, há muito que a mulher fora derrotado em sua contemplação, logo resultou em ação. A ordem de Deus foi desobedecida e, incrivelmente, seu marido a seguiu na desobediência. Depois de terem comido, foram abertos os olhos de ambos, versículo 7. Mas, não do modo em que a serpente indicou. Em vez de passarem para um nível de existência superior, eles caíram a um nível inferior. Eles conheceram que estavam nus. Em vez de ficarem unidos com Deus, alcançando essência igual com Ele, eles foram alienados um do outro, pela consciência de que seu ato não produziu o que esperavam. A frustração estava relacionada com o novo conhecimento de nudez. A desobediência gerou culpa e vergonha. Em reação ao sentimento de vergonha, os dois apanharam folhas de figueiras, com as quais fizeram para si aventais ou cintas, ou, uma palavra mais comum, uma tanga. Eram tangas simples, traspassadas. O homem e a mulher estavam familiarizados com a voz do Senhor Deus, versículo 8, como se deduz pela comunhão frequente com o Criador. A viração do dia é a expressão idiomática para aludir à noite, pois no Oriente Próximo sopra um vento fresco sobre a terra ao pôr do sol. Desta vez, o casal não estava preparado para encontrar-se com Deus. A expressão "a presença" é caracteristicamente vívida em hebraico. Não é uma influência vaga e indefinível, mas uma confrontação direta, bem definida e pessoal. O casal culpado escondeu-se, mas de nada adiantou. A pergunta "onde estás?", no versículo 9, não foi feita por Deus não saber o paradeiro deles, mas porque ele queria induzir a resposta e fazer o homem e a mulher saírem do esconderijo pela própria confissão. A resposta de Adão, temi, no versículo 10, esclarece o motivo de terem se escondido. Participar do fruto da árvore não o fez semelhante a Deus, como sugeriu a serpente, mas comprometeu sua verdadeira essência de ser homem diante de Deus. Deus conhece o bem e o mal da perspectiva da bondade divina e soberana, mas o homem, sendo o homem,
e dependente de Deus só pode conhecer o bem e o mal da perspectiva da obediência à vontade de Deus ou da perspectiva da desobediência, que é a rejeição da vontade expressa de Deus. O alcance do homem ao estado divino só o lançaria no papel da desobediência. Por conseguinte, seu conhecimento do bem e do mal estava misturado com culpa e medo. A primeira pergunta foi feita diretamente ao homem. Comeste tu? Versículo 11. Adão não tinha desculpa, porque ele sabia qual era a ordem. Tratava-se de uma proibição simples e clara, mas Adão não enfrentou sua responsabilidade, ele passou a culpa para a esposa. Ela me deu. Versículo 12. E Deus não a deu para ele? Certamente, ela era digna de confiança como guia para a ação. A mulher, versículo 13, também tentou invadir-se da responsabilidade, dizendo: a serpente me enganou. Então ela deu conta de que a serpente a fez de boba. Em Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 11, nós vemos ali um destaque: Deus e o pecador. Primeiro, o pecador causa culpa pessoal. Note os versículos 7, 10, 11. O segundo ponto em que nós vemos Deus e o pecador, nós vemos o pecado separa Deus e o homem. Note a segunda parte do versículo 8. E o terceiro ponto, Deus busca o homem pecador. Note a primeira parte do versículo 8 e todo o versículo 9. E em quarto lugar, nós vemos Deus perdoa o culpado, ou Deus perdoa a culpa do homem, versículo 21. Os pecados cometidos estão refletidos nas punições às quais foram aplicadas em partes. A serpente, por exemplo, no versículo 14, foi amaldiçoada. Estas palavras mais que está no versículo 14, é uma tradução incorreta, pois sugere que outros animais também foram amaldiçoados, como a serpente. O sentido correto é à parte, ou separado de entre. Tem uma tradução que seria mais ou menos assim desta frase: uma maldição em ti de todas as criaturas. A serpente posou como supremamente sábia, mas sua maneira de se locomover sempre seria símbolo de sua humilhação. A frase sobre o teu ventre, também neste versículo, não significa que a serpente tinha originalmente pernas e as perdeu no momento em que a maldição foi imposta, mas que seu modo habitual de locomoção tipificava seu castigo. A frase pó comerás é idiomaticamente equivalente a tu serás humilhado, confira Salmo capítulo 72, versículo 9, Isaías capítulo 49, versículo 23 e Miqueias capítulo 7, versículo 17, onde a frase lamberão o pó tem claramente esse significado. O castigo envolveria inimizade, versículo 15, hostilidade entre pessoas. A semente da serpente, que Jesus relaciona aos ímpios, Mateus capítulo 17, versículos 38 e 39, e João capítulo 8, versículo 44, e a semente da mulher tem ambas sentido fortemente pessoal. Deus disse à serpente: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Compare a referência de Paulo a isto em Romanos capítulo 16 e 20. A serpente só poderia ferir o calcanhar da semente da mulher. De fato, ferir não é forte o bastante para traduzir o termo hebraico, ou seja, a palavra ferir não é forte o bastante para traduzir o termo hebraico, que pode significar moer, esmagar e destruir. Esta palavra aqui em Gênesis 3 e 15. Uma cabeça esmagada que leva à morte é contrastada com um calcanhar esmagado que pode ser curado. O versículo 15
é chamado pronto evangelho, pois contém uma promessa de esperança para o casal pecador. O mal não tem o destino de ser vitorioso para sempre. Deus tinha em mente um vencedor para a raça humana. Há um forte caráter messiânico neste versículo. Em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, vemos o calcanhar ferido. Note aqui 3 pontos que podemos destacar. Primeiro, o Salvador prometido era a semente da mulher, o Deus homem. Segundo, esta semente santa feriria a cabeça da serpente, conquistar o pecado. E terceiro, a serpente feriria o calcanhar do Salvador. Na cruz ele morreu. O castigo da mulher seria o oposto do prazer que ela procurou no versículo 6. Ela conheceria a dor, note o versículo 16, no parto, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Igualmente, a futura ligação do seu desejo ao seu marido era repreensão à sua decisão de buscar independência. Ela sempre seria dependente dele. Em Gênesis 3, versículos 1 a 15, podemos ver como o pecado entrou. Primeiro, o induzimento ao mal, versículos 1 a 5. Segundo, a entrega ao tentador, versículo 6. E terceiro, as consequências fatais, versículos 7 a 15. Deus pôs uma maldição diretamente na terra em vez de colocá-la no homem. Adão foi comissionado a trabalhar com a terra, já no capítulo 2, versículo 15. Mas já não seria por puro prazer. O homem se submeteu tão facilmente ao apelo da mulher que ele comeu o fruto proibido. Agora seu trabalho na terra seria misturado com dor. Versículo 17. De todos os lados ele seria confrontado por competidores, espinhos e cardos. Versículo 18. Que crescem profundamente sem cultivo e não produzem comida para o homem. Em Oséias capítulo 10, versículo 12, estas plantas aparecem como símbolos de julgamento e desolação no lugar da adoração. Comparece também com Juízes, capítulo 8, versículos 7 e 16, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 6, Salmo 118, versículo 12, Isaías, capítulo 32, versículo 13 e capítulo 33, versículo 12, Jeremias, capítulo 4, versículo 3 e no capítulo 12, versículo 13, e Ezequiel, capítulo 28, versículo 24. Em todo caso, uma conotação ruim é ligada à natureza destas plantas. Veja também Mateus capítulo 13, versículo 7 e Hebreus capítulo 6, versículo 8. A morte física não seria imediata, mas seria inevitável, porquanto és pó e em pó te tornará. Versículo 19. O tipo imediato de morte que o homem sofreu foi espiritual, separação de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 19, encontramos retratada a maldição causada pelo pecado. Primeiro, na serpente, versículo 14. Segundo, na mulher, versículos 15 e 16. Terceiro, em Adão, nos versículos 17 e 19. E quarto, na terra, na segunda parte do versículo 17 e todo o versículo 18. Na melancolia sombria do julgamento havia raios de esperança e misericórdia. O homem podia ver a possibilidade de um futuro através de sua esposa. Agora ele a chama Eva, versículo 20, que significa vida, pois dela viria uma posteridade. Deus, de forma misericordiosa, providenciou para eles túnicas de peles, bem diferente das tangas que eles usavam, versículo 21. Estas podem ter vindo de animais sacrificados, ainda que o texto não diga especificamente. Há um toque de ironia na observação divina de que este casal humano é como um de nós, versículo 22. A preposição de aqui
que no hebraico é min, M-I-N, destaca uma nítida distinção entre Deus e o homem, em vez de mostrar identidade, está em contraste com como um, que denota unidade. O homem e a mulher tinham buscado ser como Deus, que sabe o bem e o mal, como seres que são soberanos, mas nunca poderiam alcançar este status. Eles só possuíam o fôlego, note capítulo 2, versículo 7, e a imagem, capítulo 1, versículos 26 e 27 de Deus. Por conseguinte, sua intrusão em um âmbito que não era deles foi uma negação do seu estado de criatura e uma rebelião contra a singularidade do Criador. O homem tinha de ter o acesso impedido à árvore da vida para que ele não se fixasse na rebelião. Os querubins do versículo 24 são seres angelicais que representam o poder de Deus e estão relacionados com seu trono. Duas figuras de querubins estavam na tampa da arca, no tabernáculo, Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22, capítulo 37, versículos 7 a 9, e muitos estavam entretecidos nas cortinas do tabernáculo, Êxodo capítulo 26, versículos 1 e 31, capítulo 38, versículos 8 e 35, e esculpidos nas paredes e portas do templo, quando Salomão construiu o templo, 1 Reis capítulo 6, versículos 23 a 35, 2 Crônicas capítulo 3, versículos 10 a 13. Ezequiel os descreveu com a combinação de 4 frases, um leão, um boi, uma águia e um homem, com mãos de homens, pés de bezerros e 4 asas. Confira as 4 criaturas de Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 8. Estas criaturas foram incumbidas com a tarefa de deter o acesso do homem à árvore da vida, enquanto este homem estiver carregado com o fardo do pecado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.